A segunda fase da UBMAP está chegando e você está com medo, está se sentindo que não está preparado e, em resumo, você está muito temeroso para a prova, né? Está até pensando em não ir fazer no dia. E aqui nesse vídeo a gente vai dar algumas razões para você fazer essa prova, dar algumas dicas, alguns conselhos finais, tá? Para você que está ansioso principalmente. Primeira coisa que eu gostaria de falar, pessoal, é que é muito difícil você estar 100% pronto para fazer a prova da UBMAP. A prova da UBMAP não é uma prova super fácil. Vai ter questões lá que você vai ter dificuldade, vai ter questões que você até não vai conseguir fazer, e isso é normal, tá? Até quem estudou bastante, pessoal, não vai conseguir fazer tudo muitas vezes. Vai ter um certo receio. É normal você estar com esse friozinho na barriga, com essa pequena ansiedade, ou às vezes grande ansiedade, dependendo da pessoa. Isso é normal. E lembre-se, você não é o único que está se sentindo assim. São várias pessoas que vão fazer a prova e, de verdade, pessoal, considerando todo mundo que passou da primeira fase e vai fazer a prova da segunda fase, muita gente, mais da metade, vai ficar em casa. Então, se você simplesmente tomar coragem e for fazer a prova, você já vai estar na frente de mais da metade das pessoas que se classificaram para a segunda fase. Como eu disse para vocês, não é uma prova fácil. Mesmo os primeiros colocados que ganham medalha de ouro não conseguem fazer 100% da prova. Algumas coisas eles não conseguem saber. Isso é normal. Você vai ler a questão, vai reler a questão e não vai ter a menor ideia de como que faz, porque muitas vezes você tem que dar uma boa pensada para conseguir fazer. A resposta simplesmente não vem na hora. Isso é normal, pessoal. Falando um pouquinho sobre a prova, pessoal, ao contrário da primeira fase, para quem nunca fez, né, a segunda fase ela tem 6 questões apenas. Só que cada questão tem 3 ou 4 perguntas. Então tem questão 1, item A, questão 1, item B, questão 1, item C. Às vezes tem a letra D também. E as questões vão ficando cada vez mais difíceis. Como assim? O item A é para ser tranquilo, o item B é um pouquinho mais complicado, o item C já exige um raciocínio melhor, e às vezes tem o item D também que, de novo, segue essa ideia de dificuldade crescente, tá? Então, minha dica é focar primeiramente, fazer a cada questão, já que são 6 questões, fazer cada questão em ordem. Então, primeiro você tenta fazer o item A. Se você não consegue fazer o item A, você dificilmente vai conseguir fazer o item B, porque a UBMAP tem muito isso. Você usa a resposta do item anterior para te ajudar a responder o item seguinte. Então, geralmente, se você conseguir fazer o item C da prova, provavelmente você vai ter que ter usado algum raciocínio que você usou no item B, tá? Então, vai em ordem. Nas mais difíceis, nos itens mais difíceis, muitas vezes a questão fala que você tem que explicar, justificar, mostrar que alguma coisa acontece. E muitas vezes, pessoal, você vai ter que colocar as suas contas lá, não apenas a resposta, colocar as suas contas e explicar. E quando eu digo explicar, é escrever mesmo, um texto explicando, ó, por que tal coisa vai acontecer, por que tal resultado é impossível, tá? Então, não tenha preguiça de escrever, use o espaço da prova para realmente explicar, colocar suas contas, colocar o seu raciocínio, mostrar para quem vai corrigir a prova que você pensou naquela prova. Isso vale ponto e te ajuda aí a ter uma pontuação legal e conseguir aí uma menção honrosa ou mesmo uma medalha. Outra coisa, use a folha de rascunho, ela vai ser a sua melhor amiga durante a prova. Muitas vezes você vai olhar para uma questão, não vai saber como fazer, vai tentar por algum caminho, não vai chegar em lugar nenhum, vai tentar por outro caminho, vai errar alguma conta, vai errar o raciocínio, vai ter que começar de novo. Então, use a folha de rascunho primeiro e só então coloque sua resposta definitiva na prova propriamente dita. Então, responda no lugar certo, não deixe a sua resposta no rascunho, use o espaço disponível para você responder cada item. E lembre-se, você tem 3 horas para fazer. Em minha experiência, quase todo mundo que faz essa prova sai em 1 hora ou às vezes até menos, né? Assim que dá para sair, a pessoa foge da sala. Se você quer ter um bom resultado, lembre-se que a resposta não vem na hora. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão sair cedo da prova, elas poderiam saber mais questões durante a prova. Tá? A resposta não vem na hora, às vezes demora, às vezes fica um tempão numa questão até conseguir, então faz parte.
Outra dica que eu queria dar aqui é focar nas questões que você consegue. Capriche nelas. Então, ao invés de simplesmente responder em 5 minutos uma questão lá e depois 1 minuto responder outra questão e colocar só o valor, dá uma caprichada. Justifica lá por que você chegou a tal resultado, coloque suas contas, coloque o seu raciocínio. Gaste um tempo não apenas tentando resolver a questão, mas sim explicando, depois que você já sabe a resposta, já tem a resposta em mão, explicando para o corretor como que você chegou no resultado. Isso vai te auxiliar a ter uma pontuação melhor. Não se trata apenas de colocar a resposta correta, e sim de explicar o que você pensou, o que você fez. É isso que é avaliado aqui. Às vezes você pode até chegar no resultado errado, no número errado, mas se você teve um raciocínio bom, um raciocínio certo ao longo da questão, você ganha ponto, ainda que o número final ali esteja errado. Então, capricha naquelas que você sabe. E outra coisa, se você estudou, eu não estudei o ano inteiro, eu estudei uma semana, estudei aí 2, 3 dias. Se você estudou um pouco, fez as questões, praticou, viu alguns vídeos, tentou fazer as questões por conta própria, não pense que, essas eu sei fazer, mas na hora da prova eu não vou saber nenhuma, tá? Se você consegue fazer algumas questões em casa, você vai conseguir fazer algumas questões na hora da prova. Algumas questões vão ser mais difíceis mesmo, mas outras questões vão ser mais tranquilas que você vai conseguir atacar e resolver corretamente. E se você não estudou e você tiver prestando atenção na hora da prova, se você se esforçar durante a prova, mesmo que você não tenha estudado quase nada, você vai conseguir fazer algumas também. Porque, gente, a prova do ABMAP tem essa característica que eu já falei. Se você estudou bastante, você vai chegar na prova e vai ter alguma questão que você vai bater o olho e não vai saber por onde começar. Isso é normal, eu acho que todo mundo passa isso e você vai ter que fazer um certo esforço durante a prova para conseguir acertar a questão e chegar na resposta correta. E se você não estudou, vai ser a mesma coisa, você vai bater o olho na questão e vai pensar, putz, não tenho ideia de como é que faz. Mas se você se esforçar durante a prova, e de novo, use aquelas 3 horas que eu falo para vocês vão conseguir sair do lugar em muitas questões e vão conseguir responder várias. E falando aqui um pouquinho da minha experiência pessoal, eu digo que ainda bem que eu fiz essa prova. Eu tava com muito medo na primeira vez que eu fui fazer a segunda fase da ABMAP. Eu quase não fui fazer e ainda bem que eu fui a fazer, porque senão eu não teria aprendido tanto matemática nos anos seguintes, eu não teria interesse em aprender matemática e até outras disciplinas, outras matérias, tá? Isso me deixou uma pessoa muito mais interessada pelo conhecimento em geral, não apenas de matemática. E digo mais, se eu não tivesse ido fazer a segunda fase da ABMAP por conta do medo que eu estava sentindo, o próprio canal aqui, o Insight Edu, nunca teria existido. Tá? Então, eu aconselho muito você que você vá fazer a prova, porque às vezes você pode se surpreender com o resultado. Eu estava me sentindo muito mal, eu não estava nem um pouco pronto quando fui fazer a prova, e no dia que eu cheguei lá, eu me esforcei durante a prova, durante essas 3 horas, eu fiz essas 3 horas valerem a pena, e assim eu consegui uma menção honrosa naquele ano, e nos anos seguintes consegui medalhas. Tá, pessoal? Então, para você que vai fazer a prova, eu desejo uma boa prova, eu desejo muita sorte, desejo que você consiga fazer as questões. Fique calmo, fique tranquilo, eu sei que é difícil, mas lembre-se, é uma prova, são 6 questões ali e acabou. Não tem nada de medo. Às vezes você vai saber, algumas você não vai saber, normal. E volte aqui depois e conta pra gente como que você foi, o que você achou dessa prova. Deixe seu comentário aí, e se você tiver com medo, lembre-se, pessoal, você não tá sozinho nessa. Muita gente está com medo, em maior ou menor grau, muita gente está com medo. É uma experiência nova para muitas pessoas, mas eu garanto que se você gosta de matemática e tem interesse, não deixe o medo, né, sobrepujar esse seu interesse pela matemática, esse seu interesse pelo conhecimento, pelo raciocínio lógico. Vá lá fazer a prova, que eu tenho certeza que os resultados virão e você vai colher os frutos lá na frente. Por esse vídeo é isso, muito obrigado e até a próxima.